E aí, gente, nem Science aqui. Esse é o começo de uma série, na verdade, sobre tanto Warren Buffett quanto Charlie Munger, da Berkshire Hathaway, que é uma empresa em várias subsidiárias, mas que os seus donos são pessoas extremamente influentes nos Estados Unidos, extremamente importantes no meio financeiro, né, no meio de investimentos. E eles fazem conferências dessa empresa todo ano, né? E eu já li livro deles, eu já fiz até resumo de Instagram do livro deles, principalmente do Buffett. Eu não li o Charlie Munger Almanac, mas eu li todos os que estão associados ao Buffett. Então, e além de basicamente ler todos os livros que eu tive acesso de Value Investing, né? Pessoas falando sobre a visão dele. Eu li também o livro do Benjamin Graham, Security Analysis, até fiz um episódio do podcast só sobre ele. Então, eu tô meio, assim, eu leio bastante sobre Value Investing, só que eu nunca tinha focado em apenas ver as conferências deles. Eles respondendo perguntas. Basicamente, são mais de umas 40 horas de conferências. E qual que é o foco desses vídeos, né? Desses episódios, que vão ser vários. É pegar todos os pontos que eles trazem nas conferências sobre investimentos e falar de uma forma sucinta sobre. E até mais moderna também, mais atualizada para atualmente, né? Porque algumas são de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, o foco é esse, pegar todos os pontos dessas conferências e tentar trazer de uma forma simples e clara qual que é a visão deles de investimentos, que por sinal é muito forte, assim, em relação a os resultados, né? Com certeza, eles e outros autores também mostraram que o value investing é investimento de longo prazo, né? Long term investment funciona. E quais são os tips and tricks, quais são os métodos, né? Quais são a forma de entender esse mercado de finanças e empresarial de uma forma correta, né? Então, eu vou começar dos pontos que eu fui anotando, né? Primeiramente sobre Private Equity Funds. Tem até. Esse tema aqui tem vídeos, por exemplo, de 10 minutos deles falando sobre isso, numa das conferências. O que ele vai falar? Tanto o Munger quanto o Buffett, né? Sobre Private Equity Funds. O fundo de Private Equity é um fundo que investe normalmente em empresas, só que de caráter privado. Normalmente uma coisa chamada Leverage Buyout, ou LBO, né? Que é basicamente tu comprar uma empresa com dinheiro de empréstimo. Então tu tem uma quantidade de fundo de capital de vários investidores privados, né? Esse fundo, como a KKR faz, né? Uma empresa associada a isso. E eles vão aplicar usar esse capital como colateral para pegar empréstimo e comprar empresas. Com um cash flow, um fluxo de caixa alto, com uma perspectiva de crescimento alta. Chama Leverage Buyout, LBO. O Kravis, né? Que é o cara da KKR. Esse fundo, né? É um cara muito conhecido por isso, né? Só que o que eles vão falar? Uma coisa que o Bogle, que eu já citei ele em outro episódio, sobre índices, vai falar sobre como tanto fundos privados como hedge funds e outros, você tem que olhar para uma coisa só. Fundos mútuos também. Taxas e retorno, né? Uma coisa só que é taxas, né? FIIs. Mas também o retorno. Mas o foco principalmente é FIIs, que é taxa. A taxa, por exemplo, de um fundo mútuo e um ETF é muito diferente. A taxa é basicamente uma taxa do capital alocado que vai ser cobrada pela empresa. Então, os gerentes daquele fundo, eles ganham como? Qual que é o salário deles? Vem de taxas. E essas taxas, elas vêm de onde? Elas vêm do capital alocado ali. Então, vamos supor que você pôs 1 milhão ali. Vamos supor que mensalmente... Mensalmente não. Por um período, tem 0,6 de taxa sobre esse... Pode ser de um ano, né? A taxas anuais, normalmente. Vamos supor que seja 0,2, 0,3, 0,4. Algumas vai pra 1,2%, né?
1,2 seria 120 base points. Então essas taxas são a coisa mais importantes em relação a fundos, porque é basicamente isso que vai ter um custo. Porque o retorno deles tem um retorno, vamos supor que foi 10% naquele ano, vamos supor. Só que se você for ver as taxas vão diminuir de repente aquele retorno para 8%. Retorno pro investidor. Como que eles ganham retorno? Depende do fundo. Tem fundos que são investimentos em ações, tem fundos que são mais conservadores, mais em títulos, real estate, tem fundo só focado em real estate, que é chamado de REIT, né? REIT. Tem vários tipos de fundos. O grande ponto é que normalmente as taxas podem fazer esse investimento não ser vale a pena. E eles vão falar sobre como esse mercado tem muito trambiqueiro, né? Tem muito cara usando isso pra ganhar dinheiro em cima das pessoas, fazendo elas de trouxa, né? Recentemente, no Brasil, nessa semana passada, todo mundo viu, né? Teve um caso aí associado a fundos do Brasil, vários tipos de fundos, que estavam, que tinham dinheiro de organizações criminosas ali. Não é tipo milhões aí, falando de mais de 30 bilhões nesses fundos, né? Associadas a isso. Isso é um problema. Basicamente, tá vendo. Porque fundos normalmente tem associado. Eles precisam de leverage de bancos. Leverage é basicamente. Eles precisam de acesso a empréstimo, a liquidez bem rápido. Normalmente empréstimos de curto prazo de bancos. Então, fundos, hedge funds, fundos mútuos, fundos de private equity, todos precisam de leverage, todos precisam de empréstimos do banco. Eles estão associados muito ao banco. E eles afetam muito o mercado em relação a transações internacionais e nacionais, principalmente de ações. Se a gente está falando, por exemplo, de um hedge fund da vida. E a gente está falando também sobre empresas que que recebem investimentos desses fundos, né? Ou pode ser um fundo de commodities, não importa. Tem vários tipos de fundos, mas o ponto é que os fundos, eles tanto estão muito associados aos principais clientes do mercado bancário, quanto eles afetam as empresas muito, assim, o mercado empresarial no geral do país de uma forma muito ostensiva. Empresas de médio a alto porte, né? Se for venture capital, você poderia ter empresas começando ali também, startups, coisas do tipo. Tem outras coisas menores, como aceleradores, coisas, mas não tem a ver com fundo, necessariamente. O grande ponto é que você tem muita fraude nesse setor. Então, meio que eles demonstram isso, né? Você tem muita fraude nesse setor, você tem muitos gerentes que eles pedem taxas altas, e nem sempre o retorno que vai ser dado é suficiente. E nem sempre os retornos em 10 anos de um fundo vai ser algo tão interessante para um investidor de longo prazo. Então eles demonstram a visão de que fundos podem ser sim uma furada. Eu creio pessoalmente, até com essa visão também, que tudo depende do gerente. Se o gerente ele for honesto, se gerir as coisas de forma honesta, com conhecimento, eu que não tenho nenhum problema. Mas às vezes assim, os fundos estão muito associados uns com os outros, porque naquele fundo pode ter fundos de pensão, fundo de seguradoras, fundos de fundos. Então, mesmo que o cara seja íntegro, não necessariamente os general partners ou limited partners, depende da forma do fundo, que estão ali, são íntegros, né? É muito difícil ter todos íntegros, né? Você tá associado com bancos também, que pode estar fazendo merda. No fim, é realmente algum provavelmente de private equity ou um fundo mútuo que investe em coisas como commodities, coisas mais com relações fixas, né? Não é tipo hedge fund que tem que, sei lá, tem investimentos com alto risco, né, no geral, com alta volatilidade, né, pra ter retorno. O que parece ser uma boa, na verdade pode ser um problema, né? Então esse é o primeiro ponto que eu notei associado a isso, né? Outra coisa uma pergunta que fizeram numa das conferências, perguntaram sobre você pagar analistas de investimento para dizer no que você deve investir. É muito comum. Então você vai para um hedge fund, você vai para um banco de investimento, um fundo de investimento e você paga para alguém gerenciar o seu capital. Então você não sabe como investir, você paga para alguém que manja, entre aspas, para gerir seu capital. Só que não necessariamente
esse analista que você tá contratando de qualquer banco, né? Se for BTG Pacto, Grupo Primo, sei lá, onde for, o que for do Brasil. Não necessariamente ele vai ter um retorno de longo prazo que você deseja. Ou que, se a pessoa manjar do tema, necessariamente vai ser melhor que ter que o seu. O que pode fazer o pagamento de um analista ser inútil no longo prazo. É claro que eles falaram como alguém que manja do tema, né? Mas a questão é que não necessariamente é melhor do que um gerenciamento da própria pessoa. E é uma coisa normalmente que perde o status quo do tema, né? Então, esse é um ponto, né? Creio que se você depende muito de uma pessoa para gerir seu capital, meio que como essa pessoa, por exemplo, analista, ele ganha bônus para fazer retorno, é claro. Mas mesmo assim, não é dinheiro dele. Então, por isso que até o próprio no Security Analysis, né? O próprio autor Benjamin Graham, ele diz, né? Seria melhor se os analistas eles investissem o próprio dinheiro junto com a pessoa, como é com hedge funds, por exemplo. Que aí a pessoa tem o dele na reta, né? Aí é um pouco diferente. Outro ponto também é sobre hedge funds, né? Então, sobre hedge funds, pension funds no geral, etc, né? Não tem uma boa margem de segurança no longo prazo, né? Tem o livro do Seth Klarman, que eu já citei em outro episódio. Literalmente o nome é Margin of Safety. É um dos principais livros sobre value investing. E normalmente, de fato, hedge funds normalmente não tem essa visão. Eles têm uma visão de curto e longo prazo. De 1 a 3 meses e disso até 6 meses. Essa é a visão de curto e médio prazo no geral. Mas é a visão normalmente que o hedge fund tem. Obviamente, esquece day trading, isso daí é coisa de retail trader. De cara que é investidor de varejo. Que no fim só tá fazendo. Só tá enriquecendo o broker, né? Esquece isso. Mesmo swing trading, assim, swing trading é mais safe. Mas que é mais semanal. A 3 semanas da vida. Só que normalmente hedge funds tem uma perspectiva de 1 a 3 meses e de 3 meses a 6 meses. Essa é a perspectiva. Vai ter tanto long como short positions. Então, tanto bearish como bullish. Tanto você apostar que, por exemplo, ações vão subir. Ou no preço, por exemplo, de commodity subir em futures, por exemplo, que é um long. Ou em qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de option também, enfim. Ou short, né? Que é basicamente tu apostar que as coisas vão cair. Hedge funds são muito comuns para fazer short. Muito conhecidos por essa questão, né? Então você tem vários assets de investimento nesse contexto, né? Só que normalmente eles não têm uma boa margem de segurança e não tem retornos necessariamente. Pode ser visto, tem até o livro do Bogle que fala sobre isso. Sobre como, normalmente, quanto maior um hedge fund, mais capital ele tem, menos retorno ele tem. O que é um paradoxo, né? Quando você tem mais capital, no caso, você tem mais leverage, pode ter mais ativos que você pode pegar como colateral para empréstimo de banco. Hedge funds fazem muito o que é chamado de margin, que é basicamente tu pega empréstimo para você ter mais dinheiro para agora, para você investir. E obviamente tu tem que pagar os juros, mas só que você tem um retorno. E obviamente você tem um premium, que vai ser esse retorno menos os juros. Na verdade, a diferença entre o retorno e os juros. Você tem que ter uma porcentagem que é o lucro, né? Que no fim é um retorno. E além disso, você tem as taxas. O que sobra pro investidor, né? Não necessariamente muito, né? Então, somente se as taxas do fundo forem altas, né? Eles não têm uma margem de segurança tão boa. Assim como fundos de pensão e outros, né? Outro ponto. É melhor falhar em não investir do que investir sem lidar com risco, né? É um ponto que o Buffett vai tratar. Foi uma pergunta associada a que tipo de empresa alguém deveria buscar investir, né? Em relação a investimentos no geral, não só aquisições do ponto de vista de private equity. Embora muitas das dicas que eles dão tenham a ver com private equity, na minha opinião. E venture capital também.
você tem que ter a visão de que eles vão mostrar, né? O maior erros deles, eles vão dizer, é em não investir em empresas que eles deveriam ter investido, que sabiam que talvez daria certo. Mas é muito melhor você errar assim do que você errar em alocar capital numa empresa que não vai dar certo. Como que você avalia se uma empresa vai dar certo no futuro? Uma coisa que eles vão falar posteriormente. Despreze relações de PIB, PIB per capita, inflação e macro. O que é esquisito, né? Normalmente você pega isso. Taxas de juros. Eu sei que tem, por exemplo, interest rate swaps. Ou formas de investimento em crédito. Ou formas de investimento que tem a ver com juros em si. Títulos do governo. Nesse caso, a inflação e juros vai ter grandes implicações das flutuações do mercado. Mesmo no contexto de commodities ou de câmbio. Commodities não, perdão, em câmbio. Tem uma relação entre câmbio e commodities, enfim. Só que do ponto de vista de equity, de empresas, eles estão falando no contexto de equity, que é o foco deles. Não tá falando do conceito de commodities, não tá falando sobre investimento em câmbio, não esquece isso. Falando exatamente de equity. Normalmente, as pessoas não calculam o risco de fato. E risco não é só uma equação. E você não avalia uma empresa como tantas vezes o EBITDA. Por sinal, eles falam que em uma das conferências que EBITDA é inútil. A parte de depreciação e amortização. A depreciação é sobre ativos tangíveis. Sei lá, um restaurante que seu imóvel está depreciando porque está sendo mal cuidado. Ou seu equipamento. Itens intangíveis, né? Como amortização de ações. Que é associadas a elas em si. São bens intangíveis, né? Eles não existem na minha mão aqui, a ação. Assim como um forno de um restaurante que vale grana pra caramba. Deprecia ao longo dos anos, né? Porque EBITDA não é tão útil assim. Porque depreciação é um custo contínuo da empresa. Então, EBITDA não é uma forma de avaliar a empresa. Os ganhos antes de impostos, juros, depreciação e amortização. Normalmente eu creio que o EBIT é de boa. Então, ganhos, earnings, né? Before, antes de juros e impostos. Basicamente, essa é a lógica, né? Juros do juros da dívida, tá? Juros que você paga da dívida, que fazem parte dos passivos. A empresa ela tem que ter fluxo de caixa suficiente para conseguir pagar os passivos, né? Que são as contas a pagar mensais, por exemplo. Ela tem que ter dinheiro em reserva, se possível, inventário para converter em recursos, enfim. A questão é, macro não é tão relevante quanto as pessoas pensam. Então, quando, por exemplo, eles investiram por muito tempo na Coca-Cola, teve muitas flutuações de mercado associadas que poderiam impactar a Coca-Cola. Mas o foco deles é mais na questão da empresa. Quando você vai pro mercado de futures, quando você vai pro mercado de câmbio, quando você vai pro mercado de crédito, crédito talvez não, tem a ver com empresas normalmente. Mas aqueles têm a ver mais com juros, coisas governamentais. Aí a coisa muda de figura, obviamente, né? Aí nesse caso, o macro é importante. Então o macro não é tão relevante em equity. Investimentos em ações per se. Em outros mercados, obviamente, importante. Se você não manja de macro no mercado de commodities, você não vai conseguir nada, né? A questão dos soros que eu falei, que é talvez a transação lendária de câmbio do pound, do euro surgindo contra o pound, né? Que ele ganhou 1 bilhão de retorno nessa questão. Foi uma representação de macro. Então, o Soros, né? Ele é muito bom em macro, aplicado em vários contextos. Agora, no mercado de equity, numa visão de value investing, então, apostar numa ação por anos, o macro não é tão relevante na visão deles. Outra coisa que eles colocam bastante é sobre a matemática avançada, normalmente keynesiana, não pode dar retorno de longo prazo. E obviamente tu tem o Jim Simons, né, daquela empresa que basicamente usa algoritmos, né, caos control e técnicas de investimentos de curto prazo usando algoritmos. Não funcionam no longo prazo, obviamente, mas
São técnicas de curto prazo e eles têm retorno. Eles estão fazendo dinheiro e tal. O que importa, na minha opinião, é o retorno. Mas a questão é... Matemática avançada, ela é útil na economia? Eu creio que sim. Dependendo do modelo que você está aplicando. Eu creio que uma matemática visando, né? Nem um modelo probabilístico markoviano, mas visando uma visão de complexity economics do Brian Arthur, né? Uma visão de praxeologia de Von Mises nesse contexto, juntando os dois. Eu creio que seria mais útil que uma matemática keynesiana, né? Porque a matemática keynesiana, ela, infelizmente, por exemplo, probabilidade keynesiana. É inútil, cara. Eu li o livro de probabilidade do Keynes. E, cara, é inútil. Na economia é inútil. Eu já vi a probabilidade de Keynes sendo citada em livros de robótica, artigos de robótica. Eu creio que ela pode ser útil em robótica, né? Aquela coisa de degrees of belief, degrau de crença e coisa do tipo da probabilidade keynesiana. Ela não é inútil no sentido de que ela é inútil na teoria da probabilidade. Porque ela é útil em outros contextos que não tem a ver com investimentos, não tem a ver com a economia. Até porque a economia é um sistema de informação imperfeita em que os preços das ações não refletem toda a informação do mercado. Alguém te disse a hipótese do mercado eficiente, que por sinal, tanto o Benjamin Graham, o Buffett e o Munger são contra, e eu sou contra desde a primeira vez que eu vi, é óbvio que o mercado é ineficiente. Em completo desequilíbrio, onde agentes são irracionais a maioria das vezes. A maioria deles. Porque 99% das pessoas que investem em day trading perdem. Porque primeiro que day trade é uma coisa extremamente burra, né? Como que você vai apostar em... Não é investimento, é especulação. Na visão de Graham, né? É totalmente especulação. Você tá especulando em flutuações de preço diário. Mesmo cambial, cara. Eu não creio que é algo, assim, esperto de longo prazo. Normalmente, o que você precisa de leverage pra fazer day trade é muito grande, cara. Precisa de transações com 5 mil a 20 mil. Depende aí do portfólio da pessoa, mas a sua capacidade de perda é muito maior. E são flutuações que fecham no mesmo dia. Naquele dia tu pode perder tudo que você vai investir. É uma imbecilidade, na minha opinião. Options normalmente funcionam melhor, na minha opinião, em swing trade, né? Ou scalping também, né? Em que você tem relações de talvez até 3 semanas, sei lá. Porque eu tenho. Se você pega uma option, né? Ela tem um contrato que demora mais pra vencer, custa mais caro. E o custo da option é uma coisa mais importante. Então, obviamente, quando você vai estruturar uma option, uma coisa bem complexa, na minha opinião, não é tão simples você calcular o custo, né? É simples você calcular o custo, mas você calcular quanto tem um benefício de relação de oportunidade de custo de uma option. A questão é, por exemplo, tem uma parte que eles vão falar sobre o Black-Scholes Model, né? Que é uma equação associada a esse tema. No geral, é inútil. Até porque ela se baseia muito em volatilidade. Aqui, nesse caso, eu discordo dele da volatilidade em options, porque a volatilidade em options ela tem a ver com o alfa, beta, delta, coisa do tipo, que são equações diferenciais associadas às curvas de yield, que vai ser o quanto você pode ganhar. Então, tipo, durante o contrato de uma option, você tem o tempo que você pode sair da transação. Dependendo do ponto que você vai sair, tu perde ou ganha. Retorna. Então, tem hora que tu poderia já ter saído da option e ter que ter tido o retorno que você queria. Como que você avalia esse retorno ao longo do tempo? Tu vê os Greeks, né? Alpha, delta. Eu não lembro se tem gama também. Eu fiz um vídeo sobre option só. São equações diferenciais associadas a questões da estrutura daquela opção. Valor intrínseco, coisas como essa. São só equações simples. Associadas às flutuações do preço da option. Mas o grande ponto é que você tem que ter uma noção clara do custo, né? Porque mesmo assim, tipo, funciona. Tem quants que vão performar. Não teria quants ainda no hedge funds. Mas na visão de longo prazo, não tem tanto retorno quanto uma visão de value investing. A gente tá vendo uma perspectiva de longo prazo, né? Se tu soma os retornos
de juros compostos de retornos não é tão alto quanto Vale Invest. Outro ponto que eles vão falar sobre bancos, seguradoras e etc, né? Qual que é o risco dessas empresas, principalmente pós-crise de 2008, né? Essa conferência especificamente não foi na crise de 2008. Não, na verdade foi 2011, né? Que ele perguntou isso daí. Foi pós-crise. No geral, eles falaram que, e é verdade, né? Bancos sempre vão ser um setor de alto risco, né? Então, quem no YouTube fala, invista no Banco do Brasil, em outros bancos e tal, tu pode ganhar. Faz o que você quiser, mas eu creio que é uma visão totalmente. Primeiro, porque no Banco do Brasil? Porque não em outro banco ao redor do mundo. Em milhões de bancos ao redor do mundo, tu vai investir exatamente no. Em milhares, vai. Milhares e milhares de bancos ao redor do mundo. Tu vai investir exatamente no Banco do Brasil. Por quê? Porque no Brasil não teria outro ao redor do mundo melhor. E o problema, sabia que bancos dão muita merda no longo prazo? A crise de 2008 foi um exemplo. Ninguém previu aquilo. Como, assim, a crise de 1928 também. A dot-com bubble não, mas em vários setores você vê que crises são causadas por má gerência, má administração dos produtos, de como o sistema keynesiano também funciona hoje em dia, o sistema fiduciário funciona hoje em dia, reservas fracionárias. Tu tem um ambiente mais propício hoje em dia para o colapso. Porque hoje em dia poupança basicamente não rende nada porque é uma moeda fiduciária. Não vai render nada mesmo. O que rende ali são os investimentos que o banco faz e tem o retorno ali. Esse é o rendimento. Porque não tem lastro em ouro. O ouro rende ao longo do tempo, né? Agora, se você guardasse ouro por 2000 anos, ainda teria o retorno. Hoje em dia, né? Com certeza maior do que anteriormente. Esse é o nível do ouro como commodity, né? Esse papel não, né? Na moeda fiduciária. Então, o mundo inflacionário hoje, ele gera até menores retornos em alguns contextos, né? Em questão de poder de compra, até internacional. Eles vão falar, por exemplo, outro ponto sobre empresas com capital negativo, como revistas. A própria Berkshire Hathaway tem, acho que a maior parte da Business Wire, que é uma empresa muito famosa, né? Várias, assim, notícias de manchete que passaram no mundo todo na Business Wire. Eu tô confundindo com a Wired, né? Não, é a Business Wire, eu acho. Eu acho que é Business Wire. Então, eles vão falar como o fluxo de capital numa revista é normalmente negativo. Tem empresas em que você vai ter essa questão. Que você tem que vai trabalhar com capital negativo, né? É como que funciona, né? Como que uma empresa cresce sempre em débito, né? O YouTube sempre teve assim, né? A Amazon também teve uma entrevista com o Bezos que ele falou, né? Não, a gente sempre investe o lucro líquido, reinveste na empresa. E obviamente a gente tem que ter o leverage de ter empréstimos pra fazer mais investimentos ainda, porque você tem empréstimo de curto prazo que você pode gerar, mesmo sem o capital pra isso. Então a Amazon por muitos anos ficou no vermelho, sem lucrar. Pegando empréstimo, investimento e tal. A YouTube também, várias empresas, elas demoraram pra fazer o que é chamado de break-even, né? Quando a empresa começa a lucrar e pagar seus investidores, se tiver, né? Então, tem setores que o fluxo de caixa ele tende a ser também negativo em alguns contextos. Setores industriais, por exemplo. Por isso que o fluxo de caixa ele é a coisa mais importante para avaliar empresas no geral, assim como o return on equity. Embora o mais importante realmente seja o prospecto de futuro da empresa, né? O que é muito subjetivo, mas o ponto é esse. Eles também falam sobre o custo do capital e o custo sobre capital. O que é isso, né? Eu não vou entrar muito aqui, mas basicamente quantos juros tu paga para gerar um empréstimo que vai gerar um investimento na sua empresa que vai gerar retorno, né? Então, por exemplo, tu pegou um empréstimo de 500 mil, tu vai investir 250 mil em marketing, 250 mil em inventário e capital de giro, ou você poderia investir, ou você poderia pegar um empréstimo menor, 250 mil,
Só investir em inventário. Talvez, sei lá, 50 mil em 25 mil em marketing. Tráfego pago que for de forma regional e tal. Específico, porque marketing também, ele pode ser eficiente, né? Com menos capital, tu gerar seus leads o suficiente pra você ter retorno. Então a questão é, qual que é o custo do capital e qual que é o retorno desse capital? O turnover desse investimento, né? Quanto você teve de retorno desse investimento? E às vezes tu faz seu custo ser maior do que o que deveria, porque você compra uma empresa, por exemplo, uma aquisição. Qual foi o custo dessa aquisição e qual que vão ser os custos futuros que por fim vão gerar o retorno, né? Porque às vezes tu compra e você tem que colocar dinheiro porque você não sabia os problemas da empresa anteriormente, que eram muito piores. Então o custo do capital é muito importante, né? Volatilidade não é risco. Volatilidade é o termo beta, né? Em finanças. Eles são contra a relação de volatilidade, a gente considerar o beta. Porque beta sempre você vai ver em qualquer aplicativo de investimentos ou softwares, tu vai ver os betas, né? Que são a volatilidade de ações. O spread, né? Normalmente, investment banking, hedge funds, eles consideram o beta bem importante. Na visão de value investing, não. Então, normalmente quem tem relações de curto prazo, eles querem o alto beta para ter altos retornos. Normalmente tem essa questão de quanto mais risco, mais retorno você tem. Na visão de value investing, não. Se a gente pegar no longo prazo, os retornos de value investing, os retornos de investimentos de private equity, no sentido de longo prazo, também, bem gerenciados, eles têm mais retorno do que aqueles que fazem de curto prazo, hedge funds da vida. Então, se compara um fundo de private, um índice, um índice e um fundo de private equity com hedge funds. Vamos supor que a gente pega 3 que performaram bem e que não estão fazendo nada desonesto. Normalmente os hedge funds, principalmente com mais capital, performam pior. Assim como fundos de private equity que tem mais capital também performam pior que alguns fundos com menos. Depende muito. Mas o grande ponto é que volatilidade não é risco. Volatilidade não é risco. Isso é uma besteira. Volatilidade é uma relação numérica que representa flutuações que são maiores e que, obviamente, permitem ganhos e perdas maiores. Mas isso não é o risco. O risco tem a ver quais são as causas que podem fazer aquela ação, aquela commodity mudar o seu valor. E qual que é o risco, a probabilidade de risco de queda ou subida de uma ação, se você fazer um short e um long, né? Então esse é um ponto, né? Outro ponto importante que é muito colocado em livros, né, do Buffett, é sobre usar taxas de cupom ou coupon rates de títulos para mensurar o valor de coupon rates em empresas, né? Então, o que é coupon rate? Esse é isso é associado a tipo, uma porcentagem para você entender o valor de título. Título do governo. Título é basicamente tu investe no débito do governo. Dá dinheiro pro governo gastar. Pode ser qualquer governo do mundo, título do Brasil, Estados Unidos, 10 anos, 5 anos. O que importa é a curva de yield para retorno. Mas normalmente eles usam o coupon rate de 10 anos dos títulos dos Estados Unidos e usam como base para a equação de future cash flow de empresas, né? Então, é um dado com base numa taxa do governo dos Estados Unidos. Obviamente, se for no Brasil, tu vai usar do Brasil, talvez, não sei. Eles usam dos Estados Unidos. E você usa isso como base para entender mais ou menos, com base no estado do país no geral, acho que essa é a premissa. Com base no estado do país atual, mais ou menos. E inflação e taxas de juros afetam isso. Qual que vai ser a perspectiva de ganhos futuros de uma empresa do seu cash flow futuro? Porque você não consegue saber. Com rate você não consegue saber o futuro. Você usa um dado atual para tentar usar como base na equação de future cash flow. Então, coloca aí no Google agora. Future cash flow equation.
Discounted Cash Flow Equation. Equação de Future Cash Flow. Tem lá a taxa de cupom de porcentagem. Então tu coloca a taxa de 10 anos de Tesouro dos Estados Unidos no contexto de empresas americanas. Né? Essa é a linha de raciocínio dele. É muito importante, tá? E não é tão difícil de entender, não. E outra linha que tem a ver, outro ponto que eles citam, né? Comprar ações a um discounted cash flow futuro, né? Cash flow é fluxo de caixa, então há um fluxo de caixa descontado, fluxo de caixa. Ou quando o dinheiro tá entrando no negócio. E, obviamente, para entrar dinheiro no negócio, se for honesto, né? Vamos supor que seja uma empresa de sapatos, tu tem que ter vendas. Sem vendas, sem faturamento, sem lucro. Então, com base nesse coupon rate, tu calcula fluxo de caixa futuro. Obviamente, não vai calcular o fluxo de caixa futuro real, né? É o possível, com base no histórico, um histórico honesto do fluxo de caixa da empresa, o seu balanço comercial, né? Do ponto de vista de contabilidade. Essa é a linha de raciocínio. Então, e nos pontos centrais de Vale Invest, né? Além como o return on equity, que é um ponto importante. Outro ponto que eles colocam é sobre leverage, né? Sobre como leverage em bancos, empresas de private equity, fundos, hedge funds, como isso pode afetar o mercado negativamente, né? O hedge fund ele precisa de pegar empréstimo para fazer margem, né? Para fazer seus investimentos. Como o governo regula leverage? Nesse caso, o Fed nos Estados Unidos, né? Eles falam sobre essa questão. Então, aí fala sobre a redução de requerimentos de margem até pré-2008. O Fed permitiu para a empresa, né? No geral, leverage é um problema. Leverage é um problema porque, basicamente, os maiores clientes dos bancos beneficiam do banco expandir crédito. E quanto mais o banco expande crédito, seja imprimindo dinheiro, seja baixando a taxa de juros, que é o custo do capital, uma coisa que é incalculável, que não deveria ser controlada, né? Deveria ser controlada apenas por bancos privados, regulados devidamente, por direito natural. Tu tem, basicamente, a receita pro inferno, né? Que a crise de 2008 também foi uma crise em leverage, né? Então, todos os hedge funds, fundos de fundos e private equity perderam seu leverage, que era com base em um sistema extremamente inflacionado e também com o grande problema de expansão de crédito, né? Que foi muito importante de uma forma ruim, né? Na crise de 2008. Então, leverage é um ponto extremamente importante. Eu vou pegar agora a próxima parte pra gente terminar, mas eu vou também continuar outros pontos posteriormente. Mas basicamente a lógica desses vídeos, né? Esse literalmente pega todos os pontos todas as conferências do Buffett e do Munger. Tentar falar os pontos principais, né? Eu já tô com a minha segunda parte, a parte menor. Eles vão falar um pouco sobre a história de chamar de portfolio insurance, que é literalmente seguro de portfólio de investimentos. Tem empresas de fazer isso ainda hoje. Credit Default Swap, na crise de 2008, tinha a ver com isso, né? Era um seguro oferecido, obviamente, por seguradoras, para caso os CDOs, né, que é os Credit Default Obligations, que é basicamente se apostar na possibilidade de uma hipoteca. Nos Estados Unidos você paga, a pessoa comprando uma casa e pagar o crédito, o juros da vida de dívida pro banco. Basicamente isso dá merda. Então, eu creio que, obviamente, pessoalmente, leverage é impossível, né? Pegar empréstimo pra comprar uma ação é uma idiotice. Eu lembro de ler num livro isso, que isso é a maior idiotice. Mas pensando, assim, racionalmente, na minha opinião, eu creio que é idiotice pra pessoas, mas não pra hedge funds, né? Então, o leverage
empresas que movem aí mercados inteiros é o normal. Só que seguro para investimento, por exemplo, em options, você tem como ter seguro em options? Não, cara, porque dependendo da forma que você está estruturando a sua option, depende. Você vai ter retornos que podem, entre aspas, ser infinitos num time horizon, né? Um tempo de contrato vai vencer aquela opção. E perdas também vai ser infinitas. Por isso que algumas formas de options que você vai transacionar, você tem que ter no seu broker meio que entre aspas, colateral, né? Porque se der merda, tu tem colateral pra bancar a perda daquela transação, daquela opção em si. Opções você tem que saber muito como funciona. Não só o custo por transação, mas também os Greeks, né, em relação a questões de cálculo. Mudança de parâmetros. Você não precisa saber cálculo, mas tem um software, tem lá umas bagulho bonitinho. Você tem que ter seus valores bem alinhados, né? Mas basicamente não tem como você fazer relações seguras num investimento. Pra mim é uma idiotice. Esse tipo de produto é simplesmente inútil. Não tem como funcionar. Outros pontos que eles colocam, tem um bom conhecimento em accounting, né? Que é contabilidade. Uma coisa que eles enfatizam muito é que eles aprenderam muito, principalmente na faculdade, sobre contabilidade. Como essa foi uma das coisas mais importantes que eles aprenderam. Você lê reportes financeiros, saber como funciona. Tem empresas que falsificam coisas em reportes financeiros, às vezes você consegue entender, né? Às vezes uma forma pro forma de colocar os dados ali. Tem técnicas de contabilidade que podem enganar os olhos de alguma pessoa, né? Reportes que são falsos, enfim, tu tem que ter uma visão muito boa de contabilidade, né? Você tem que focar no que é conhecível, né? Cognoscível, knowable, né? Ou seja, tu tem que saber em relação à empresa, né? O que tu pode saber sobre ela, né? O que está na sua mão, né? Além do reporte financeiro. Sobre o mercado, se for um mercado, por exemplo, de jogos. O que você pode saber sobre a Nintendo? Ela vai lançar o Nintendo Switch 2. E o sucesso, por exemplo, vamos supor que o Switch 2 é um sucesso disparado, maior do que todos os outros consoles que a Nintendo lançou anteriormente. Vamos supor. Vamos supor que foi tão grande que, basicamente, obviamente, o cash flow futuro da empresa vai crescer muito mais. O retorno ao redor do mundo desse valor vai crescer muito mais. A questão é, eles vão ter um retorno maior. Isso, obviamente, é bom para o crescimento da empresa, né? Depois investir em outros consoles futuros e tal. Então, essa possibilidade de crescimento, dado um produto novo que deu certo, pode fazer as ações da Nintendo crescer. Pode fazer uma visão aí de curto, médio prazo em relação a isso. Esses são só exemplos. Mas tu tem que entender que tem uma grande diferença de alguém que não sabe nada sobre Nintendo e sobre jogos, que quer investir no mercado de jogos, e uma pessoa que sabe sobre esse tema de forma, assim, extremamente ampla. Todas as empresas, todo o mercado, quanto de bilhões que é movimentado nesse mercado, quais são as empresas mais conhecidas, as mais importantes. Por exemplo, você acharia que uma pessoa que não sabe o que é jogo indie poderia investir em empresas como a Nintendo? Eu acho que você tem que fazer um estudo maior. Você tem que entender mais sobre o mercado. Tem empresas sobre entretenimento, né? Como a Toei da vida, que tem ações para ser vendidas. Reportes financeiros. Tu entende do mercado sobre produção de animes, filmes nesse setor? Se não, por que você vai investir numa empresa que você não conhece? Então tu tem que entender como o mercado funciona. Não exatamente um mercado específico. Não necessariamente um mercado específico, mas como o mercado funciona no geral, como mercados específicos funcionam. Então pode ter uma pessoa que ela só investe em empresas de games e ter retorno assim. Então, ou só em empresas de tecnologia. Uma coisa que o Buffett e o Munger eram meio contra, né? Investir em empresas de tecnologia é muito arriscado a visão deles.
Só que a questão é que não necessariamente eles têm conhecimento desse tema. Eles são mais. São peixe antigo desse setor. Uma pessoa que manja mais do tema. Por exemplo, o Buffett falou, conta Bitcoin há vários anos atrás. E hoje tá em. Bateu recentemente $100.000. Eu lembro quando tava $300. É óbvio que era um bom investimento na época. Só que não sabia, mercado especulativo. E ninguém sabia o que ia acontecer com o Bitcoin e outras criptomoedas. Porque basicamente você não tem retorno. Você não tem como saber, porque é especulativo. A questão é, ele tava errado nisso. Então, tu tem que saber que tem áreas de expertise. E por mais que você tenha conhecido do mercado no geral, tu tem que também saber quais são os seus fortes de conhecimento. E é uma coisa que eles falam, né? Eles investem somente em empresas que eles conhecem bem a forma de estrutura delas em si. Um cara perguntou sobre o setor de varejo, numa época ainda que a internet ainda estava vingando. E eles falam sobre como algumas empresas que mesmo eles tinham, né? A Cost Co, por exemplo, que elas têm que lidar com a relação de varejo e online. Por exemplo, eu vejo no setor como de... Sempre cito o setor de musculação associado a suplementos, né? Creatina, whey, coisa do tipo, né? Esse setor cresceu muito, mas tem empresas que elas são focadas mais no varejo. Então elas vendem para um lojista, em que o lojista quer uma margem de lucro, e outras empresas como a Growth, que elas só têm online. Então elas têm o inventário, tem a logística, vai direto para o consumidor ao redor do Brasil. Porque o sistema da Growth, na minha opinião, é mais investível, na minha opinião. Embora tenha muitas contingências. O setor de varejo, ele sempre tem uma margem menor, porque você não vende direto pra pessoa. Tem também uma relação de venda que, às vezes, por exemplo, o produto pode... Toda questão de transporte, tempo que vai ficar na loja e tal, ele pode vir a vencer. O que é muito comum. Teve até um caso. Deu polícia que os caras estavam falsificando data de whey em lojas. E se vencer, tu tem uma perda, né? Vencer, tu vai ter que vender por um preço muito mais barato ou simplesmente não vender. Fala de dead weight loss. Só que fica muito mais. Assim, o controle fica muito maior sobre uma certa demanda. Até o quanto tem que ser produzido. E o controle sobre as vendas para uma empresa totalmente online. Então eu creio que o mercado inventário direto para o consumidor é muito superior, na minha opinião, em relação a esse tipo de setor. Por isso que a empresa só tem crescido. Mas não é só isso que vinga, né? Tem outras questões também. E é uma empresa de capital fechada, né? Mas, enfim. O setor de varejo é um tema bem importante. Outro ponto que eles falam é sobre... Perguntaram sobre eles, né? Como saber se a empresa que você está investindo, o gerente é bom? É a visão de Valor Invest. Tu estuda também conhecer o gerente da empresa. Se houve mudanças da empresa em relação a gerentes, CEO. Por exemplo, eu acho que os CEOs da Disney, nas últimas 2 décadas, principalmente na última, foi horrível, cara. Ele permitiu, ainda estão permitindo, coisas que fazem elas lucrar menos. Fazem a imagem delas, da Disney, diminuir em relação ao passado. Você vê as produções da Disney no passado e atualmente, caiu extremamente de qualidade. Extremamente. Destruiu com Star Wars. Eu, pessoalmente, não acho que o canon da Disney de Star Wars é canônico. Eu ignoro. Tem coisas boas que foram lançadas também. Tem o The Bad Batch, Star Wars The Clone Wars e tal, mas o que é mais recente tem sido muito ruim. Com a gerência. Por isso que investir na Disney, na minha opinião, é um erro. Por conta disso. Embora se não funcione no futuro mudar as coisas, talvez poderia ser investível, né? Aí tem um cara que comenta, até todo mundo deu risada, que fala sobre stock split, né? Stock split que é basicamente você ter uma mudança de fração em relação às ações que vai fazer elas serem mais baratas, né?
Então, qual que é a visão do stock split? Você faz a ação que tá muito cara, porque ela subiu de preço, isso é bom, subiu de preço, porque a empresa tá sendo mais valorizada. Porém, basicamente, não. O preço ficou menor. Mas isso não significa que a empresa vai crescer mais no futuro em relação à visão dos investidores. A questão é que o stock split não necessariamente é bom para o investidor ou para a empresa. Às vezes faz ela se desvalorizar no futuro, na verdade. Você pode falar, não, eu quero fazer minhas ações mais acessíveis para o público em geral. Mas mesmo assim, cara. Isso não, tem. Não é o público geral que investe na maioria das empresas, né? A maior parte das ações da SP 500, da Blackstone, das empresas aí que tem investimentos em tudo, né? Em fundos, né? Então, de private equity da vida. Então, de equity da vida. Então, tem empresas aí com uma maior parte do mercado. BlackRock da vida. Oaktree. E isso é uma coisa importante, porque significa que essas empresas movem o mercado. As empresas mandam no mercado, na maioria das empresas, né? Por sinal, a Disney é uma delas. E a maioria de empresas de entretenimento, né? Mas o stock split não necessariamente é bom pra empresa. Charlie Munger, diz que é insano, é simplesmente uma idiotice. Eles também falam sobre os perigos de leverage, né? E margens pequenas em hedge funds e fundos no geral. Tem uma moça que perguntou sobre diversificação global, né? E eles mostraram um exemplo de como a Coca-Cola, mesmo sendo investimento nos Estados Unidos, da ação, ela tem 80% de seus retornos abroad, né? Que é ao redor do mundo. A Coca-Cola ganha mais dinheiro ao redor do mundo do que nos Estados Unidos. Então você tem que ter uma questão de que diversificação global não necessariamente significa ao redor do mundo todo. Colocar investimentos ao redor do mundo todo. Então, ou na Europa, ou na China, ou na. Tu tem empresas que têm parâmetros de crescimento global e que talvez fazem mais sentido do que simplesmente diversificar por muitos países, tendo países que cobram impostos de investimentos, de dividendos, coisa do tipo. Tem que entender que, obviamente, um cara de investment banking, ele vai estar nos mercados do mundo todo. Nos cinco continentes. Tem no mercado da Austrália, da Ásia, da bolsa japonesa, Nikkei, vai estar na bolsa da Europa em geral, né? E de países da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul. Só que normalmente uma pessoa comum normalmente não vai ter essa. Não precisa ter essa visão. Obviamente o Brasil não é uma boa opção, né? Investimento, né? Normalmente. É melhor você ter um portfólio focado mais nos mercados mais fortes. Querendo ou não, os Estados Unidos é o mercado mais forte. Seja no setor de hedge funds, private equity, de fundos no geral, e de bancos e de empresas. Então não alocar nos Estados Unidos é uma burrice. E na Europa, né? Que é muito melhor que a América do Sul. Então eu creio que, se possível, né? Tem que ver os custos de transação e coisa do tipo, mas no geral, o retorno é muito maior abroad, né? Teve até um curso da Universidade de Geneva, um dos primeiros que eu fiz sobre investimento, acho que foi o primeiro, na verdade. Os professores mostraram lá com dados, né? De forma bem clara, é óbvio também, né? Se você alocar só no seu país, não te dá retornos maiores, necessariamente. No geral, para muitas pessoas. Normalmente, tu tem que ter uma diversificação em outros países também. Claro que quem mora nos Estados Unidos e investe somente nos Estados Unidos, precisamente, ele tem um mercado mais amplo e melhor, né? Isso é óbvio, né? Não preciso explicar isso, porque isso é óbvio. Então, o mercado global de investimentos está centralizado, de equity, né? Nos Estados Unidos e Europa, tem um pouco na Ásia, América do Sul também, mas tá focado nessas áreas aí. Nas bolsas dessas regiões. Né? Japão também. Então, essa é a lógica, né? Também é falado sobre desastres naturais, né? Como que eles afetam o mercado. Eu lembro de um exemplo, tem um documentário sobre ele. Eu esqueci o nome dele.
Ele era um gerente de um banco da Inglaterra, muito famoso. Era R alguma coisa? Eu não lembro exatamente. Mas basicamente foi assim, ele investiu em índice, né? Adivinha de que país, para todos os países do mundo que ele investiu em índice da bolsa, foi na Nikkei, Japão. Ele investiu na Nikkei do Japão, só que ele não estava investindo com o dinheiro dele, com o capital do banco. Investimento dos outros também. Ele tinha. Ele era o gerente do portfólio do mesmo. E ele apostou na Nikkei, índice. Só que era um índice de curto prazo. Era uma opção, se eu não me engano. Ele apostou que é um long, ele apostou que ia subir. Só que era acho que era prazo de uma semana, porque o contrato da option você pode escolher, mas tem que entender que a opção, tu tem um contrato, ele tem um prazo de maturação. Depois desse prazo, ela se encerra. O que aconteceu? Naquela semana, o cara também, falta de sorte, né? Naquela semana, eu também não trambiqueira, mas naquela semana aconteceu acho que foi terremoto ou tsunami no Japão. E o mercado caiu, não sei quantos por cento. E o cara perdeu pra cacete nessa transação. Então você vê que um desastre natural, um terremoto, afetou, obviamente, o mercado das bolsas japonesas. E pensa, as pessoas olham pro índice da bolsa e vê um terremoto. Um monte de gente começa a postar short, 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 short. E um monte de pessoa começa a vender ações de lá. Ó, as empresas lá vão cair do terremoto. Vai ter empresa que vai ser destruída, vai ter custo associado a isso. Então, essa é a lógica, né? Do mercado. O mercado não é racional. Óbvio que as empresas iam voltar depois. Pelo contrário, né? Nessa época você tinha que comprar ações de empresas japonesas. Elas iam cair de valor e tu compra com um valor descontado. Então, um desastre natural é bom pra você, assim, tirando o fato que é horrível isso acontecer e tal. Mas qualquer tipo de coisa ruim que acontece, as empresas elas ficam com valor menor, tu compra. Tu não vende. Tu compra. Já tinha, compra mais. Depois essas empresas que são fortes, elas vão voltar ao normal. Você tá até investindo nelas, né? As empresas que estão na merda de repente, por conta dessa queda. Você tá investindo pra elas prosperarem no futuro. E você vai ter o retorno disso no futuro. A um valor descontado, né? Essa é a lógica. Porém, nesse caso ele perdeu, porque ele tinha um contrato. Ele pegou uma opção de um contrato de maturação fixo. Era um future, na verdade, né? Eu não especifiquei. Eu creio que era um future. Contrato fixo. Creio que de uma semana. Teve o terremoto no meio da semana, o cara se ferrou. Então, é basicamente isso. Esses são os pontos centrais que eu vi nas palestras que eu já vi do Munger e do Buffett. Eu ainda tenho mais umas 10, 15 palestras pra ver. Então, umas 40 horas aí. Eu vou fazer mais vídeos, sem me repetir, né? Eu vou colocar coisas diferentes, pontos diferentes do que eles colocam ao longo do tempo. Com certeza é melhor que qualquer curso de investimentos que você vai ter, porque é basicamente os reis dos investimentos de Vale Invest nos Estados Unidos, ainda hoje. Vai ter a conferência de 2025 que eu vou ver posteriormente. 4 horas de duração, 4 horas e meia. Então é isso. Então, se você quiser aprender mais sobre o Buffett e o Munger, a visão deles de investimentos, eu vou. E de mercado, né? Finanças, economia. Eu vou fazer mais episódios. Então é isso.